e o ex-presidente Jair Bolsonaro terá que ser ouvido também ao longo do processo, mas ele como mandante, porque existe um processo contra ele no STF. Apenas para terminar, senador, eu estou pedindo também todos os processos que tem no Supremo Tribunal Federal, até para que a gente já saia a partir de um levantamento já feito. Então lá nós temos um processo que é exatamente quem são os mandantes. Bem, quem precisar de ser ouvido será, não há problema nenhum. Mas a senadora Elisiana já nos colocou que no relatório dela ela vai ver todo o processo do golpe, não apenas a data de 8 de janeiro, que foi uma data fatídica da quebradeira e dos atos terroristas feitos por bolsonaristas. Mas o que nós precisamos saber é quem foram os mandantes e também quem financiou esse tipo de ato e de quebradeira que ocorreu em Brasília. Então, isso é que é essencial, é o que a senadora tem dito. Nós precisamos de saber do processo. Desde que o presidente Jair Bolsonaro perdeu as eleições no segundo turno, e ali, agora nós estamos vendo escândalos de gastos bilionários na tentativa de ganhar as eleições a qualquer custo, bem como não deixando eleitores, principalmente do Nordeste, votar. E depois disso, toda uma armação que culminou com 8 de janeiro, e neste período existiram as concentrações nos quartéis e existiu também o 12 de dezembro, que era a diplomação do presidente Lula, onde também houve uma quebradeira e tentativa de invasão até da Polícia Federal. Então me parece claro que o Mauro Cid tem que ser ouvido rapidamente, porque sabe de muita coisa, aproveitar que está preso para que ele seja ouvido. Anderson Torres também é outro ministro, são dois personagens muito próximos ao presidente Jair Bolsonaro, e o ex-presidente Jair Bolsonaro terá que ser ouvido também ao longo do processo, mas ele como mandante, porque existe um processo contra ele no STF. Apenas para terminar, senador, eu estou pedindo também todos os processos que tem no Supremo Tribunal Federal, até para que a gente já saia a partir de um levantamento já feito. Então lá nós temos um processo que é exatamente quem são os mandantes. O presidente Jair Bolsonaro foi incluído nesse processo e neste processo está inclusive a tal minuta do golpe, que seria uma intervenção no TSE. Então por isso é que eu digo que esses dois que eu citei são fundamentais para esclarecerem isso junto com o Major Ailton, que é aquele que por telefone conversava com o Mauro Cid, detalhando como é que seria o funcionamento do golpe. Então eu acho que esses são fundamentais de serem ouvidos. Veja bem, o presidente Lula era o presidente, foi eleito. Como que ele próprio iria mandar quebrar todos os poderes para desestabilizar o seu governo? Então é óbvio que veio do lado de lá a quebradeira. Por mais que se diga que tinha infiltrados, ninguém encontrou um infiltrado, eram bolsonaristas quebrando. Como é que se daria esse golpe? Nas palavras do próprio Ailton, que é o major que conversou com Mauro Cid. Eles fariam a confusão toda, a quebradeira, tentaram, inclusive, colocar bomba no aeroporto de Brasília, criar o caos. A partir do caos, eles fariam uma intervenção no TSE, dizendo que as urnas eletrônicas não valiam nada, como Bolsonaro já tinha avisado, e com isso tentariam fazer com que as Forças Armadas se mobilizassem. Na palavra do Major Ailton, eles tinham já, e do Coronel Celso, que era o segundo lá da saúde, eles já tinham 1.500 homens que estavam prestes a, neste dia, que eles queriam que viesse até Brasília. Então, esse é o tipo de golpe. Hitler também deu golpe. Ele teve maioria numa determinada eleição e depois acabou fazendo maioria no parlamento, às custas de muita morte, muito sangue, e virou um nazista, um fascista, e deu um golpe na Alemanha. Foi assim que funcionou o fascismo na Alemanha. Então, golpes são desse tipo, os golpes da ultradireita. E é isso que Bolsonaro tentou, nós vamos provar isso. Agora, em relação à quebra de sigilo, é preciso quebrar de Bolsonaro o sigilo. Não sei se vocês viram a matéria hoje, mas 5 joias valiosíssimas no acervo pessoal do ex-presidente Jair Bolsonaro hoje. Saiu essa notícia agora. Então, além dos 20 milhões das joias que vieram para Michele Bolsonaro e para ele próprio, agora mais 5 provavelmente mais caras, já no acervo pessoal dele, no sítio do Nelson Piquet. Então, quebrar o sigilo, tanto bancário, telefone, telemático de Jair Bolsonaro, é essencial, porque, na minha opinião, e não é só a minha,
Repito que o Supremo está investigando disso. Ele era o autor intelectual e o principal interessado no golpe. Apenas também para que a gente faça um raciocínio sobre prováveis omissões. É possível que tenha havido? Se houve, tem que ser punido. Falhas, é possível que tenha havido, se houve, tem que ser punido. Mas é a mesma história. Uma pessoa, um assaltante, assalta um banco. Vai lá no banco, tira de lá milhões, mata pessoas, dá tiro, quebra o banco e sai. E essa pessoa é presa e depois faz como está fazendo o deputado André Fernandes. Propõe uma CPI ou uma investigação, esse assaltante, para ver de quem é a responsabilidade dele ter conseguido entrar no banco. Ele diz que a responsabilidade foi do vigia, que estava dormindo na hora e cochilou. Ora, o vigia cochilou, mas quem entrou lá dentro foi o assaltante, foram os bolsonaristas quem quebraram. E daí realmente dizer que a culpa é de quem ou teve vacilo, ou teve, não conseguiu descobrir, ou estava desorientado, etc., ou foi omisso, esses serão culpados. Mas isso não tira a culpa da responsabilidade de quem mandou e fez essa tentativa e fez o quebra-quebra para tentar desestabilizar o país através de um golpe autoritário. Na verdade, nós precisamos nos ater aos regimentos internos e à Constituição. Uma vez que essa CPMI foi instalada, independente de quem seja convidado ou convocado, deve comparecer e prestar os esclarecimentos. Nós não temos nenhuma restrição sobre requerimentos que envolvam o presidente Bolsonaro ou a equipe, a antiga equipe da Presidência da República. No entanto, é importante que nós reflitamos que dia 8 de janeiro era o presidente Lula que era presidente e a sua equipe, e nós precisamos realmente investigar as ações, omissões, inclusive com as recentes informações, quero até parabenizar a CNN, foi através das imagens que foram reveladas pela CNN que deu celeridade na instalação da CPMI, que estava inclusive sendo sabotada, postergada, empurrada com a barriga. Então, nós não temos nenhuma restrição sobre convites a nenhum dos dois lados, desde que o governo federal, o governo do presidente Lula, também envie, e os ministros, autoridades policiais, etc., compareçam na CPMI. Deputado Rogério Correia, a mesma pergunta. Esse mar tá para peixe, E qual o calibre do que vai ser investigado? Os peixinhos ou peixões, Os tubarões, como vocês costumam chamar. Quem devem ser os primeiros depoentes da CPMI do 8 de janeiro? Veja, Basília, o que nós queremos é a verdade. Inclusive, eu tenho certeza que qualquer informação já tivesse sido encontrada contra o presidente Jair Bolsonaro, já teria sido divulgado, visto que, na última diligência que foi feita em sua casa, o celular dele, que sequer tinha senha, já foi para o Supremo Tribunal Federal. Uma outra coisa que eu gostaria de fizéssemos juntos uma reflexão, quando se fala em golpe, antes de qualquer investigação, me parece muito precoce e que nós já estaríamos antecipando a decisão da CPMI. Eu creio que não seja o papel da senadora Elisiane Gama. Veja, algum golpe que vocês conhecem, quem conhece um pouco da história, e o deputado é professor, algum golpe com bandeiras, algum golpe orando e cantando o hino nacional, eu não conheço. Eu conheço o golpe de Cuba, eu conheço o golpe da Venezuela, e sempre foram feitos com armamento, com equipes táticas, com soldados, com guerrilhas, com milícias, e não é o caso. Então, nós anteciparmos, falarmos em golpe desarmado, golpe com bandeira do Brasil, então me parece muito precoce que nós tenhamos esse posicionamento. Eu creio sim que através dessas quebras de sigilo e realmente investigar quem financiou, quem foi, etc., eu acho que é prudente para que, então, nós tenhamos um veredito e uma investigação profunda, inclusive com a ajuda dos outros poderes. Afinal, Basília, quem escondeu as imagens, quem ofereceu cargos para que a CPMI não fosse instalada, quem decretou sigilo sobre as imagens aqui da esplanada dos ministérios, quem omitiu, inclusive o G. Dias, omitiu mensagens, apagou mensagens, enviou um relatório para o Senado Federal, para a CPMI, com várias supressões de mensagens, ou seja, o governo federal sabia, nada fez, o que já nos demonstra que realmente houve omissões por parte do governo federal. E não questão de golpe.
Quem estava no governo, nós não podemos esquecer, era Luiz Inácio Lula da Silva e o Partido dos Trabalhadores. Isso não tem como escapar.